Exatamente como você viu na capa, não existem apenas o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Existem mais dois tipos de diabetes, e eu vou te explicar os quatro tipos, que são diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional e diabetes LADA, de maneira simples e fácil para você entender porque, apesar das quatro formas aumentarem o açúcar no sangue, elas têm causas diferentes e tratamentos específicos. Vamos ao diabetes tipo 1. O que é o diabetes tipo 1? Em algumas pessoas, o sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, ataca de maneira errada as células beta, que são as células que produzem insulina em um órgão do nosso corpo chamado pâncreas. Você conhece o famoso pâncreas? O pâncreas é um órgão localizado atrás do estômago que produz algumas substâncias importantes para o nosso sistema digestivo. Em condições de rotina, quando o nível de açúcar no sangue sobe, células especiais, chamadas células beta, produzem insulina. A insulina funciona assim: ela tira o açúcar do sangue e coloca ele dentro do corpo, dentro do fígado, dos músculos, do coração, do cérebro, em todos os órgãos. Desse jeito, quando o açúcar no sangue está mais alto, o pâncreas produz mais insulina para tirar esse açúcar, que é a glicose, do sangue e colocar dentro dos órgãos do corpo, deixando assim o açúcar no sangue normal. Então, o diabetes tipo 1 é uma doença em que a fábrica de insulina do corpo, as células beta do pâncreas, morre e por isso pouca ou nenhuma insulina é liberada para o corpo. Como resultado, a glicose fica alta no sangue, em vez de ser usada como energia. Isso é o que caracteriza o tipo 1 de diabetes. Aproximadamente 5 a 10% do total de pessoas que têm diabetes têm o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 geralmente aparece na infância ou na adolescência, e essa variedade sempre é tratada com insulina, porque o principal problema nesse caso é que o corpo perdeu a fábrica de insulina. Também é essencial o planejamento alimentar e de atividades físicas para ajudar a controlar o nível de açúcar no sangue. Antes de irmos para o tipo mais comum de diabetes, eu vou falar de um que é pouco conhecido, o diabetes tipo LADA, o diabetes latente autoimune do adulto. Nesse tipo de diabetes ocorre algo semelhante ao diabetes tipo 1. Algumas pessoas que são diagnosticadas inicialmente com diabetes tipo 2 desenvolvem também um processo autoimune em que o corpo acaba atacando as células beta do pâncreas. Por isso, é muito importante fazer o diagnóstico desse tipo menos comum de diabetes. Muitas vezes é aquele paciente que está fazendo tudo certinho, mas o diabetes está sempre nas alturas. Por isso é importante nesses casos fazer alguns exames de sangue, como a hemoglobina glicada, a insulina de jejum e o peptídeo C. Com eles, você consegue definir se o paciente com diabetes descompensado vai ou não precisar da insulina. No caso do diabetes tipo LADA, o tratamento pode usar medicamentos por boca junto com a insulina ou apenas a insulina, sendo individualizado caso a caso o tratamento. Novamente, é extremamente importante manter um plano de alimentação e de atividades físicas. Agora, vamos para o tipo mais comum, o famoso diabetes tipo 2. Mas antes, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreva aqui no canal para me ajudar a bater a meta de 100 mil inscritos até o final do ano. O diabetes tipo 2 aparece quando o organismo não consegue usar adequadamente a insulina que produz, ou não produz insulina suficiente para controlar uma taxa de açúcar. Cerca de 90% das pessoas têm o diabetes tipo 2. Ele se manifesta mais frequentemente em adultos, mas também pode ocorrer em crianças. Dependendo da gravidade, ele pode ser controlado apenas com atividade física e planejamento alimentar. A grande maioria dos casos está ligada a sobrepeso e obesidade. Imagine uma pessoa de 1,70 m e 120 quilos. O pâncreas dessa pessoa foi projetado para dar conta de produzir insulina para mais ou menos 70 quilos e não 120 quilos. Isso vai fazer com que ele produza mais insulina e vai estressar as células beta. Esse estresse excessivo das células beta pode levar à morte precoce dessas células beta. Além disso, a obesidade e a falta de atividades físicas levam a um aumento da resistência à insulina pelo corpo. Por exemplo, para retirar uma quantidade de 30 de glicose do sangue e levar para o corpo, uma pessoa normal precisa de 1 de insulina.
As pessoas com muita resistência à insulina, esse mesmo 1 de insulina, às vezes leva só 10 de glicose para dentro do corpo. Isso faz que o pâncreas tenha que produzir 3 vezes mais insulina do que o habitual. Então, basicamente, temos dois grandes problemas para o pâncreas: ter que produzir mais insulina, tanto pelo excesso de peso quanto pela resistência à insulina. O principal e mais efetivo tratamento para o diabetes tipo 2 no longo prazo é perder 15% do peso. Essa perda de peso deve ser por mudanças de hábitos, como 8 horas de sono por dia. Sim, menos de 5 horas de sono por dia aumenta a sua resistência à insulina e descontrola o seu diabetes. Atividades físicas e uma alimentação regrada e anti-inflamatória. Após isso, o tratamento também pode ser feito com medicamentos por boca para tratar o diabetes e, em caso de difícil controle, também podemos usar a insulina. E o último tipo de diabetes, o diabetes gestacional. O que é? Durante a gestação, para permitir o desenvolvimento do bebê, a mulher passa por mudanças no seu equilíbrio hormonal. A placenta, por exemplo, é uma fonte importante de hormônios que reduzem a ação da insulina, aumentam a resistência à insulina, responsável pela captação de glicose pelo corpo. O pâncreas, consequentemente, precisa aumentar a produção de insulina para compensar esse quadro. Em algumas mulheres, entretanto, não ocorre esse aumento da produção de insulina, levando a um quadro de diabetes gestacional, caracterizado pelo aumento do nível de glicose no sangue. Quando o bebê é exposto a grandes níveis de glicose, ainda dentro da mãe, há um maior risco de crescimento excessivo, a macrosomia fetal, e, consequentemente, a partos traumáticos e a hipoglicemia neonatal, e até mesmo obesidade e diabetes na vida adulta. Como você pode suspeitar se você está com diabetes gestacional? O diabetes gestacional pode ocorrer em qualquer mulher e nem sempre os sintomas são identificáveis. Por isso, é recomendado que todas as gestantes pesquisem a partir da 24ª semana de gravidez, início do 6º mês, como está a glicose em jejum e, mais importante ainda, como está a glicemia após o estímulo de ingestão de glicose, o chamado teste de tolerância oral à glicose. Quais são os fatores de risco para diabetes? Idade da mãe avançada, ganho de peso excessivo durante a gestação, sobrepeso ou obesidade mesmo antes da gestação, síndrome dos ovários policístico, história prévia de bebês grandes com mais de 4 quilos ou de diabetes gestacional, história familiar de diabetes em parentes de primeiro grau, pais e irmãos, história de diabetes gestacional na mãe da gestante, hipertensão arterial na gestação e gestação múltipla, gravidez de gêmeos. E é possível controlar? Sim, o diabetes gestacional é possível de ser controlado na grande maioria das vezes apenas com nutrição adequada. Para cada período da gravidez, uma quantidade certa de nutrientes. A prática de atividade física é outra medida de grande eficácia na redução dos níveis de açúcar no sangue. A atividade deve ser feita somente depois de avaliada se existe alguma contraindicação, como, por exemplo, o risco de trabalho de parto prematuro. Aquelas grávidas que não chegam a um controle adequado com dieta e atividade física têm a indicação de iniciar o uso de insulinoterapia. O uso de insulina é seguro durante a gestação e é importante destacar que a maioria das gestações complicadas por diabetes, quando tratadas de maneira adequada, terão excelente desfecho e os bebês nascerão saudáveis e as mães ficarão bem. A mãe que tem diabetes gestacional tem um risco maior de desenvolver diabetes tipo 2 depois da gestação. Por isso, 6 semanas após o parto, a mãe deve realizar um novo teste oral de intolerância à glicose sem o uso dos medicamentos para o diabetes. Uma ótima notícia é que o aleitamento materno pode reduzir o risco de desenvolvimento de diabetes após o parto. A alimentação balanceada e a prática de atividade física regular complementam essa fórmula quase infalível para que a gestante que teve diabetes gestacional não continue com diabetes depois da gestação. Agora, se você quer saber quais são os 10 alimentos deliciosos, inclusive com dicas de receita, que podem ser utilizados na alimentação do diabético, clique no vídeo que eu vou deixar de sugestão para você aqui agora. Te vejo no próximo vídeo.